E aí, pessoal, bastidores agitados. A luta do Grêmio. Você vai entender uma luta curiosa que o Grêmio abriu para defender os seus direitos. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. E falando em luta, tá aqui a Alma Gaúcha, que é patrocinador deste espaço e que a gente tem orgulho de dizer. Bombas de chimarrão, produto licenciado do Grêmio. Sempre que você encontrar Alma Gaúcha em muitos supermercados, não esqueça, essa marca aqui apoia o Grêmio, apoia as coisas do Grêmio. E neste vídeo nós vamos falar muito de apoio e de necessidade de entendimento de questões de justiça até. Porque está prestes a acontecer algo muito sério e que preocupa a gente. Portanto, Alma Gaúcha, e tem um pouco a ver também com o que eu vou falar a partir de agora. Gente, a gente trouxe uma série de conteúdos na segunda-feira, falando de time, falando de retorno, falando de jogadores que estavam voltando. Pois hoje eu vou falar, abrindo essa terça-feira, de um ponto muito sério que está muito prestes a acontecer. E o Grêmio luta fortemente nos bastidores para tentar reverter essa situação. O primeiro Grenal está marcado sábado, 16h30, estádio Beira-Rio. Pois o segundo Grenal também está marcado quarta-feira, 16h30, na Arena do Grêmio. Esse episódio causa, primeiro, incomodação no ambiente e principalmente na isonomia. Nós estamos falando de um Beira-Rio que vai receber um grande público com justiça. Ninguém está aí contra o Inter, tá? Esse aqui não é um conteúdo contra o Internacional. Com toda a justiça, Grenal tem que ser sábado, tem que ser domingo, tem que ser de tarde. Ninguém está discutindo isso. Mas quando não pode ser sábado ou domingo, tem que ser de noite. E o Grenal está marcado para uma quarta-feira, às 16h30 ou às 16h. Uma quarta, dia útil, à tarde. A decisão para ver quem vai para a final. E não adianta a gente ficar brigando com isso lá na segunda-feira, com o jogo marcado e ingresso sendo vendido. Pois eu vou contar um pouco desses bastidores. Esse pedido e essas datas foram colocadas pelo detentor dos direitos de televisão, a Rede Globo. E nessa questão se colocou alguns horários. E o horário para quarta-feira colocado é o horário da tarde. Por quê? Porque não se pode mexer lá num reality show que tem à noite, tal, não tem mais o horário das quartas-feiras às 9h30. Então, se posicionou à tarde. Gente, tá errado isso. O futebol gaúcho merece muito mais respeito com relação a isso. E principalmente, o estádio merece mais respeito. E o Grêmio já começou a trabalhar nos bastidores, fazendo pedido para a detentora dos direitos, fazendo pedido para a federação, que é atada um pouco nessas relações, porque isso passa muito pelos detentores dos direitos de TV. O Grêmio já começou a trabalhar politicamente e fortemente para colocar esse jogo à noite, para que o seu torcedor, grande parte da torcida do Grêmio, que não poderia ir, porque imagina só, você que mora no interior, Pelotas, por exemplo, deixaria de trabalhar toda a quarta-feira para tentar ir no jogo. Não dá. Tu pode perder um turno, tu pode conciliar com o teu chefe, mas tu sair às 7 da manhã de Pelotas, ir almoçar em Porto Alegre, assistir o jogo e voltar, perde o dia inteiro de trabalho. Não existe isso. Vamos ser práticos com isso. Então o Grêmio, respeitando o seu sócio, respeitando o seu torcedor e entendendo como necessária a presença da torcida no enfrentamento com o Internacional, que é favorito no confronto dos dois jogos. O Grêmio briga politicamente para que não se cometa um erro histórico de desrespeito ao Grenal, de desrespeito à relação de isonomia entre os dois confrontos, porque é evidente que o jogo no sábado à tarde vai ter mais opção de receber público do que o jogo da quarta-feira à tarde. E o Grêmio luta fortemente para isso. O que a gente sabe dessas questões? A força do detentor dos direitos, ela normalmente prevalece.
Mas me parece que esses movimentos do Grêmio começam a dar conta também de uma ideia do detentor dizer, não, gente, eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso. E aí pode transportar o jogo da quarta-feira para as 7 da noite, talvez para as 9 da noite. Lembrando o último Grenal, por exemplo, o Grenal no Beira-Rio, aquele trágico jogo que o Grêmio fez, inicialmente estava marcado para as 7, não para as 4h30 da tarde. Ninguém sugeriu aquele Grenal lá às 4h30 da tarde. Por que agora vai ser às 4h30 da tarde? O que tem de diferente do Grenal daquela quarta-feira para o Grenal dessa? Aquele Grenal foi às 9 horas da noite. O que mudou? É preciso posicionar isso. E o Grêmio está atento a isso. Hoje, conversando com algumas pessoas no Grêmio, me disseram, César, nós vamos brigar até o último momento por isso. Queremos respeitar o nosso sócio, queremos respeitar o nosso torcedor e, principalmente, precisamos do apoio total lá na Arena. Precisamos desse apoio. E o torcedor do Grêmio tem que entender esses movimentos do clube para garantir essa isonomia e, principalmente, a presença maciça do seu torcedor no jogo que vai definir quem avança a final do Campeonato Gaúcho de 2022. Esse é o ponto dessa discussão aqui. A luta do Grêmio por igualdade, a luta do Grêmio por um campeonato idêntico e por um confronto correto. Essa é a luta da hora. Mais importante do que um jogador, mais importante do que um lesionado que está voltando. Não, a presença maciça do torcedor do Grêmio, seja de Porto Alegre, seja da região metropolitana, seja do interior do estado, numa quarta-feira, à noite, com a Arena recebendo 60 mil gremistas para tentar empurrar o combatido, um time machucado, que é o nosso time, e que precisa mais do que nunca da presença desse torcedor. É preciso respeitar essa relação. E é preciso que a gente brigue por isso. Ou então, entreguem o Campeonato Gaúcho. Encerrem o Campeonato Gaúcho. Se é para ter em qualquer horário, qualquer dia vai ter jogo às 13h30 da madrugada, às 7 da manhã, de acordo com a vontade de um ou outro detentor de direitos de televisão. Vamos respeitar essa relação. E, principalmente, vamos respeitar o estádio e a relação com a torcida. Sem esse respeito, não tem por que ter futebol. Futebol ainda é estádio, torcida, time. Estádio, torcida, time. É só isso que eu peço. E é isso que o Grêmio está pedindo. O Grêmio vai brigar até o último momento para que se faça essa relação de igualdade nessa dura batalha que vai ser a disputa Grenal, visando a final do Campeonato Gaúcho. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.